Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nízia Ontem e sempre aqui com vocês, prosseguindo com a nossa jornada, juntamente com o nosso Mestre Jesus, que nos trouxe profundos ensinamentos e que nós temos que entender um pouquinho mais para começarmos realmente a seguir esse caminho que nos leva ao conhecimento e à sabedoria. Nós falávamos no episódio passado que Jesus havia dito que ele era o pão da vida. O que ele falou causou um murmúrio muito grande, trouxe assim um mal-estar, porque eles acreditavam que Jesus estava se elevando, querendo chegar ao patamar do Pai, ou do próprio Criador. E eles começaram a murmurar, falando: o que é isso que ele está falando? Eu sou o pão da vida. Não é ele, Jesus, o filho de José, cuja mãe nós conhecemos? Como pode ele dizer que desceu do céu? Então aqui eles começam a questionar que eles conheciam Jesus, conheciam seus pais, conheciam a sua família, e como Jesus falava que havia descido do céu. E quando nós não compreendemos a real pessoa, a real missão de Jesus, nós poderemos também ficar confusos. Ou então nós podemos entender que ele veio especificamente do céu, de algum lugar privilegiado, e que ele chegou aqui. Mas Jesus ele vai entender aquilo que estavam falando dele. Então Jesus se pronuncia, falando: parem de murmurar sobre mim. Daí ele continua falando, e ele vai falar ainda a mesma coisa que ele falou, mas agora com uma contundência maior. Então ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. E aqui eu já falei sobre a palavra ressuscitar. Ressuscitar é reerguer, né? Quando no último dia é aquele dia que vai ser feito a nossa avaliação a respeito de todos esses entendimentos. E aí então Jesus nos resgatará de acordo com aquilo que nós entendemos e agimos. E aí Jesus fala que está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus, portanto todo aquele que o Pai ouviu, aprendeu vem a mim. Isso realmente está marcado no profeta Isaías, no profeta Jeremias e no profeta Miqueias. E eles falam sempre a mesma coisa: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz será abundante. Essa paz que será abundante é um nível de consciência que nós chegaremos e que evidentemente estaremos preparados para um outro patamar, um recomeço, onde nós vamos ter uma nova consciência muito mais abrangente e estaremos seguros dos passos que daremos dali para frente. E aí Jesus continua assim, né? Não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é do Pai. E este tem visto o Pai. Então, não que alguém visse o Pai. Então, ele está falando que naquele meio ali, eles não sabiam quem era o Pai. Então, eles não tinham visto, não tinham entendido quem era o Pai. Então, ver, aqui nós sempre vamos entender como compreender, como entender. Então, ali ninguém tinha entendido quem era o Pai. E ele fala, e aí ele diz, né? Somente aquele que é enviado do Pai. Esse sim tem visto o Pai, porque ele tinha um relacionamento completamente contínuo com esse Pai.
Na verdade, eu digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E aí que entra todo o conceito de Jesus. Aquele que acredita nas palavras dele tem a vida eterna, não porque nunca mais vai morrer. Se fosse assim, eu acredito, então eu nunca vou morrer. Nunca vou me desfazer do meu corpo físico, que eu sempre falo que é um instrumento de manifestação e é um instrumento necessário para desenvolvermos as nossas potencialidades, a recobrarmos a nossa consciência, porque assim, quando nós fomos criados simples e ignorantes. Simples de simplicidade e ignorantes porque nós não tínhamos nenhum conhecimento, não tínhamos. E a partir do momento em que nós começamos a caminhar nessa estrada de aprendizado, aqui nesse planeta, que é um planeta escola, então nós começamos a granjear conhecimentos. E essa nossa caminhada já vem há muitos e muitos milênios. Então, dentro desses milênios, a nossa bagagem ela é bem extensa. Evidentemente que nós, muitas vezes, fomos reprovados por nossos atos, tivemos que responder, ou seja, tivemos que sermos consequentes daquilo que realizamos em uma experiência de aprendizado. E aí, então, nós prosseguimos cada vez mais expandindo. E hoje nós percebemos que a humanidade, ela deu, né, um passo muito grande. Nós temos hoje uma tecnologia muito avançada. Então, vamos dizer assim, nós estamos resgatando aquilo que nós temos de plenitude, as nossas potencialidades. Então, nós estamos colocando isso, expandindo isso. Só que assim, o homem, ele não caminha só na parte material das descobertas, da tecnologia, ele tem que também evoluir moralmente. Evoluindo moralmente significa que a sua consciência abriu e o entendimento tomou conta, invadiu. E aí que está a nossa consciência, que vai passar para a nossa mente, o nosso mental, todos os conceitos necessários para que nós possamos, daqui para frente, evoluirmos numa nova caminhada, onde teremos muito mais facilidade no aprendizado. E é por isso que Jesus fala aqui, né, que no último dia ele ressuscitará, no sentido de que nesse último dia nós apareceremos com o nosso potencial, com aquilo que nós, vamos dizer assim, colocamos, né, de alguma forma, nós colocamos para fora, e assim nós crescemos moralmente, evidentemente, espiritualmente também. Então, isso é o ressuscitar, ou seja, o reaparecer. Como nós fomos criados simples e ignorantes, com todas as potencialidades latentes, nós iremos, sim, nesse último dia que Jesus fala, nos apresentar com toda a nossa capacidade limitada até o momento que ele virá fazer esse ajuste ou fazer esse acolhimento daqueles que tiveram o discernimento de todos os conceitos que ele trouxe. Na verdade, ele diz, eu digo que aquele que crê em mim já tem a vida eterna, porque não é a morte que interrompe a nossa vida, não é a morte. Nós temos uma vida única, onde nós vamos horas experienciando aqui no plano físico, quando nós estamos na dimensão espiritual, também temos a consciência, também vamos expandindo esse nosso conhecimento, retornamos num outro corpo físico
que ficou aqui também, porque ele volta para sua fonte de origem, que é o princípio material. Mais uma vez, nos revestimos de um corpo físico, material, mais um aprendizado. E quando nós começamos a aproveitar melhor o nosso viver, o nosso hoje, então nós começamos também a otimizar o nosso tempo de aprendizado. Digamos assim, por exemplo, que é a vida eterna que Jesus está falando. Nessa minha experiência de agora, eu granjeei muitas coisas que eu tinha embotado dentro de mim. Mas eu resolvi que eu não quero mais carregar o orgulho, que eu não quero mais ser a pessoa que não sabe perdoar, que eu não quero mais ser aquela pessoa, né, que guardava ressentimentos. Então, tudo isso é a evolução. E muitas pessoas, elas adquirem essa evolução de uma forma tão branda, tão amena, que para elas não existe o sofrimento. Porque já estão vivendo na vida eterna. Desde o momento que nós fomos criados numa única vida, nós já estamos caminhando dentro dessa eternidade. E Jesus quer que nós entendamos isso. Ter a vida eterna é ter esse conceito muito bem estabelecido na nossa mente. Porque o hoje foi bem diferente do ontem, que também o amanhã me trará surpresas. Então, viver o agora, dando o melhor que nós temos, realizando aquilo que nós melhor pudermos realizar em favor de nós mesmos e do próximo, isso é caminhar na vida eterna. Na verdade, Jesus fala, eu sou o pão da vida. Esse pão da vida é aquele que mata a fome, é para aqueles que estão já sentindo e vivenciando a vida eterna, sem medo de falar, e se isso não for verdade? E aí Jesus continua, né? Os pais de vocês comeram maná do deserto, como ele já tinha falado no outro capítulo. E eles morreram. Ou seja, eles não tiveram um entendimento do que é a vida eterna. Então ele diz, naquele momento, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. É esse alimento que ele está falando. Não morra. Quantas pessoas morrem e vão para a sepultura e vão retornar para uma outra chance, vão morrer, vão para a sepultura, vão retornar assim, alienados, vão morrer e dão para a sepultura e não estão vivendo ou vivenciando a vida eterna. E nós temos que entender isso. Porque a partir do momento que o homem se conscientizar do que é a vida eterna, haverá menos sofrimento na humanidade, no planeta Terra. E ele diz assim, né? Este é o pão que desce do céu para que os que dele comer não morram. Eu sou o pão vivo, aquele que vive a vida eterna, que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Então aí já está bem entendido. Comer o pão, absorver os ensinamentos, absorver toda essa conceituação que Jesus trouxe. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quando Jesus fala assim, o pão que eu der é a minha carne, ele estava se referindo evidentemente ao martírio da cruz.
mas tem um significado muito profundo e muito fácil de nós entendermos o porquê da cruz. E aí, aqueles que eram contra Jesus, eles falavam entre eles como ele pode nos dar essa sua carne para comer. E se nós tivéssemos essas palavras nos dias atuais, nós falaríamos a mesma coisa. Como que ele vai dar a sua carne para nós comermos? Afinal de contas, nós não somos carnívoros ou antropófagos. E isso deve ter chocado também naquele tempo. E aí Jesus também já respondeu: na verdade, eu digo que se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. O mundo estava num conflito muito grande que vinha se arrastando, se arrastando. A história oficial vai falar de uns 4.000 anos antes da nossa era. Mas, na verdade, esse conflito vinha bem antes, muito antes. Para nós termos uma ideia, a cidade mais antiga, que foi feita a datação através do carbono 14, e hoje tem outros métodos mais avançados e mais precisos para calcular a idade de qualquer objeto, de terra, enfim, as ruínas de Jericó. Então, as ruínas de Jericó contam com 11.000 anos antes da nossa era. Então, quando zerou ali, que começou o ano 1 dessa era que nós estamos, 11.000 anos atrás já tinha uma civilização. E nesse momento também é registrado que existia belicosidade, existia guerra, existia disputa. E quando a coisa tomou um volume que não ia dar mais para suportar, então ele próprio vem. E é por isso que ele vai falar aqui que aquele que não comer da sua carne e não beber o seu sangue, não terá vida eterna. Essa fala de Jesus, ela vamos dizer assim, ela deixou, né, um ritual que é feito até os dias atuais. Então, durante uma missa, chega em determinado momento, todo domingo, os fiéis vão lá e tomam a hóstia, né? O sacerdote levanta a taça de vinho, e ali então é como se fosse uma comunhão com Jesus. Dentro dos cultos protestantes, uma vez por mês, todo o profitente das igrejas, não importa qual, que seja protestante, toma um cálicinho para ele, suco de uva e um pedacinho de pão representando esta passagem, que na verdade não é um ritual, é o entendimento, é a compreensão do que é a vida eterna, que nós temos que buscar. E aí ele diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E novamente ele diz: no último dia eu estarei ali, né, acolhendo, porque se preparou para uma nova caminhada, para uma nova etapa, onde provavelmente vai ser exigido também, assim como é exigido hoje aqui, nessa nossa jornada evolutiva. Então é exigido que nós tenhamos sim, né, o aprendizado espiritualizante, ou seja, espiritualizar o homem significa que ele tenha moral, que ele seja justo e ético. Então, quando nós atingirmos esse ponto, nós estaremos preparados para uma outra fase, que também, com certeza, exigirá de nós conhecimento, aprofundamento no aprendizado, que nós teremos com certeza. E Jesus continua, né? Porque a minha carne, verdadeiramente, ela é comida,
não esqueça, o pão. Quem comer, eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome, porque vai abrir os seus canais de discernimento, de facilidade de absorção daquilo que é real. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então ele está se referindo também ao desenlace que seria pela cruz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então Jesus está falando exatamente aquilo que eu estou dizendo esse tempo todo. É o conhecimento. É o companheirismo que nós temos que desenvolver com Jesus através do entendimento daquilo que ele está nos proporcionando de aprendizado. E aí ele diz, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Ele foi muito claro. Aquele que o enviou também o preparou para que ele pudesse ser o nosso mestre, para que ele pudesse ser o grande governante do planeta Terra, responsável por todos os seres, as criaturas, os filhos do Criador que vivem e convivem nesse nosso planeta. Então ele fala, este é o pão que desceu do céu. Não é o acaso, que ele falando para aqueles que estavam questionando, né? Não é o caso que aconteceu com o pai de vocês, os antepassados, que comeram o maná, mas morreram. E quando morre, não é que morre assim como nós entendemos. Fica nesse ciclo, vai, vem, vai, vem, vai, vem. E aí não sai dessa cadeia viciosa e não cresce, não evolui. E o planeta fica aqui, rangendo, né, os dentes, pranto e ranger de dentes. E aí ele diz assim, quem comer esse pão viverá para sempre. Ele está me ensinando tudo isso numa sinagoga em Cafarnaum. Então essa passagem de Jesus é bem, vamos dizer assim, pesada, mas de fácil compreensão quando nós nos dispomos a abrir, né, os nossos canais de discernimento, de entendimento, para seguir as propostas que Jesus nos deixou. Então a reflexão semanal é essa. Vamos começar a observar com profundidade o nosso próprio eu, a nossa própria essência. E vamos pontuar, então, novos conhecimentos e não só conhecer, mas também as ações, as atitudes. Então é isso. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário. E estaremos juntos na próxima semana. Uma ótima semana e até lá!